Vamos seguir falando de Congresso, porque a Câmara dos Deputados começou a discussão sobre a reforma administrativa no plenário da Casa. Ao todo, a proposta será dividida em 3 textos: uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei e um outro projeto de lei mais complementar. O relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, falou que a reforma administrativa é um impulso para a produtividade do setor público que impacta a produtividade brasileira, que hoje é uma bola de ferro que impede o Brasil de crescer. Hoje estamos aqui com a advogada especialista em direito público e administrativo, a Débora Toni, para falar sobre o assunto. Débora, muito bom dia, muito obrigada pela presença aqui. Vamos falar sobre esse assunto espinhoso, né? Vira e mexe, a gente volta a falar de reforma administrativa. Por que é tão importante dos parlamentares seguirem e realmente votarem uma reforma administrativa? Por que, né, que a gente fala tanto e por que é tão difícil? Por que os governos não conseguem fazer com que a reforma aconteça? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite de estar aqui hoje, em primeiro lugar. De fato, a reforma administrativa ela se arrasta há décadas no Congresso, né? É uma discussão que ganhou corpo nessa legislatura, mas ela não consegue avançar porque existem algumas razões, né? Mas a principal razão disso é que existe uma grande pressão do serviço público, de um lado, né, em relação às propostas que são colocadas, e, por outro lado, existe uma necessidade, claro, isso existe até um ponto de convergência, na necessidade do enfrentamento aos supersalários, alguns pontos específicos que eu acho que seriam claramente um ponto de convergência entre todos, mas como é uma proposta que ela engloba vários aspectos e traz matérias diferentes, que a gente pode até tratar aqui hoje na entrevista, ela acaba sofrendo uma resistência. Até porque, pelo que foi colocado e o que tem sido muito publicizado por essas entidades representativas do setor público, não há clareza sobre o que vai se propor, né? Não existe um texto claro que vai entrar em discussão, que vai ser votado. Então, essa falta de clareza, aliada a essa forte repressão dos atores envolvidos, acaba fazendo com que a matéria não avance. Débora, vamos falar então sobre, né, o que tem sido discutido, o que deve começar a ser discutido. Você bem levantou essa questão, né, dessa importância da gente falar sobre esses pontos que já estão ali. A gente colocou aqui um desses pontos, que é o que o relator quer acabar com as férias de 2 meses. Vamos falar então o que pode começar a ser discutido aí efetivamente nos próximos dias pelos parlamentares? Perfeito. Bom, a gente precisa começar, então, contextualizando agora onde nós estamos, né? Ontem foi realizada uma grande comissão na Câmara dos Deputados, uma comissão com a participação de parlamentares, o governo, os sindicatos, especialistas, justamente para discutir a reforma. E ela, segundo o relator, né, da comissão, que foi criada justamente o grupo de trabalho para discutir a reforma administrativa, de acordo com ele, a proposta ela não tem como objetivo ser uma proposta de ajuste fiscal. Ele sempre deixa isso claro. Ele fala, olha, a gente tem um interesse de fazer uma proposta com 3 eixos. Seriam gestão estratégica, transformação digital e gestão de pessoas. Todos os servidores públicos vão querer que o setor público ele seja mais modernizado, justamente porque o segmento necessita realmente se amoldar às novas realidades, assim como a iniciativa privada, né? E que tem mais facilidade de avançar nesse aspecto. A questão é que a discussão toda também envolve essas outras pautas um pouco mais polêmicas, como a que você colocou, muito bem colocou, em relação a fim das férias de 60 dias. Então, ontem, só para vocês terem noção, 38% dos deputados disseram haver uma resistência do funcionalismo em relação ao avanço dessa pauta, né, dessa reforma administrativa, a par de, como eu ter dito, ser uma reforma que congregasse três pilares importantes para o funcionalismo. E aí, quais seriam essas pautas mais polêmicas e o que tem gerado mais desconforto? Lá atrás,
Uma das primeiras questões que foram objeto de questionamento foi a questão da estabilidade do servidor público. Hoje, vários atores, inclusive ontem, o secretário do Ministério da Gestão e Inovação, o doutor Francisco Gaetani, enfim, o próprio o deputado Hugo Mota, Pedro Paulo, todos ressaltaram a importância de se valorizar o serviço público sem fragilizar a estabilidade. Então, a gente vê que a princípio, né, estão dando um passo atrás em relação ao fim da estabilidade. Mas outros aspectos continuam sendo discutidos, como o fim das férias de 60 dias. Algumas carreiras do serviço público hoje possuem essa prerrogativa das férias de 60 dias ou até mais dias, né, dependendo da carreira de Estado que a gente esteja falando. Mas existe uma outra pauta de extrema importância relacionada à terceirização dos serviços públicos e a possibilidade de a gente ter uma precarização da atividade do Estado, que a gente pode conversar também. Débora, tem também, imagino, um medo do funcionalismo público da perda da estabilidade, que é um grande pilar, né, um grande princípio do funcionalismo público? Isso, existe essa preocupação, uma preocupação até, entendo, legítima da perda da estabilidade, mas que eu acho que tem que ser tratada com cautela e pensando exatamente em quais cargos a gente está lidando, e aí eu posso exemplificar e trazer isso com maior clareza para o nosso público. Sim, por favor. Por exemplo, um servidor público que ele atue como um agente de Estado, com poder de polícia, que a gente diz, ou seja, que ele tenha responsabilidade, a caneta na mão para tomar decisões do Estado em relação a um particular, que, por exemplo, faça algum tipo de fiscalização, ou que ande realmente armado, seja um policial, seja um representante de uma carreira de Estado, um membro de um órgão em que, eventualmente, suas decisões e a sua tomada, né, de decisão em geral possa vir a repercutir de forma negativa para aquele particular, ele tem que ter realmente garantias constitucionais que preservem essa possibilidade de ele ser imparcial nas tomadas de decisão. Porque imagina se ele vai tomar uma decisão e ele eventualmente se submeta, né, posteriormente a qualquer tipo de represália que venha a ser, por exemplo, política. E a gente fala, às vezes, de decisões praticadas em desfavor de, por exemplo, vamos falar de fiscalização. Às vezes, grandes empresas, grandes fábricas, pessoas altamente bem relacionadas. Então, existe realmente o fundamento da estabilidade, da inamovibilidade, enfim, alguns princípios justamente para garantir imparcialidade das tomadas de decisão. Então, esse é um ponto que gerava muita preocupação e que aparentemente, como eu disse, em relação aos debates de ontem, ficou um pouquinho para trás, porque não parece pelas falas ali, tanto do deputado Pedro Paulo quanto do Hugo Mota, que essa pauta vai avançar. Uhum. E brechas que podem surgir, você já enxerga nos pontos aí, nesses principais pontos que os parlamentares vêm discutindo, brechas jurídicas, novidades que podem surgir e que, claro, podem fazer também com que o funcionalismo público torça mais uma vez, né, o nariz para a reforma administrativa? Sim. Uma das pautas mais quentes, né, e que não me parece que vai ter um retrocesso, né, que parece que vai avançar nas discussões, é em relação à terceirização do serviço público. Ou seja, você contratar prestadores de serviço, trabalhadores da iniciativa privada, por meio de contratos de trabalho, né, ou seja, a terceirização realmente da atividade do Estado para particulares. Isso é algo que preocupa muito o funcionalismo público. Eu realmente acho que essa discussão ela deveria levar em conta casos concretos em relação a qual tipo de atividade que eu estou querendo terceirizar, né? Ontem, na Câmara, muitas autoridades, representantes de entidades, associações e sindicatos externaram uma relevante preocupação, porque no caso de você permitir a terceirização da mão de obra, você vai estar justamente permitindo o que eu disse um pouquinho aqui atrás, que é permitir que um particular, né, ele tome decisões de grande importância em relação a assuntos que talvez você merecesse
um resguardo constitucional em relação àquele que está tomando a decisão, como essas garantias que são apenas concedidas a servidores públicos, né? Uhum. Então, existe realmente uma preocupação. Eu já lidei, né? Já tive a oportunidade como especialista em direito público e atuo já há mais de 15 anos nessa área. Já tive a oportunidade de ver contratos, acordos de colaboração técnica com a iniciativa privada, com atores da iniciativa privada, que geraram muito problema em relação à própria atividade finalística executada. Então, é preciso ver, sim, essa pauta com cuidado. Não acho que não dê para se terceirizar absolutamente tudo, assim como eu não acho que todos os cargos públicos deveriam ser resguardados com a questão da estabilidade. Mas é preciso você fazer uma análise, assim, com debate, com a fala, com a importância de cada carreira do serviço público, com a inclusão dessas entidades, porque, e aí falando como uma pessoa que é a favor de avançarmos numa reforma administrativa mais coerente. É necessário chamar esses atores para que eles possam falar, para que eles possam dar os seus pontos de vista e a gente ter uma proposta que aí passe. Porque se a gente não encontrar esse meio termo, o projeto não vai avançar. Ô, Débora, e é muito importante que ao longo do tempo, e é isso, tudo vai se modernizando, que a gente vai reavaliando, né, que a gente vá reavaliando diversos setores fundamentais para a condução, né, da nossa vida, enfim, dos governos. E a gente vê que é isso, né? O setor público é um setor que pouco se movimenta, né? Pouco se mudou e pouco talvez se atualizou. E você começou a sua fala falando sobre as dificuldades, né, de fazer uma reforma administrativa, mas também da importância de uma reforma administrativa para que a gente consiga, inclusive, modernizar o funcionalismo público. Débora, você acha que dessa vez a discussão vai para frente? E se for, você acha que tem chance de judicializar? Olha, eu acredito, assim como todo tipo de reforma, que pode gerar questionamentos judiciais, né? Isso que você bem colocou, a necessidade de modernização, como realmente um vetor de eficiência no serviço público, é indispensável. Então, eu acredito que pautas como essa, que trazem sobre critérios mais objetivos de promoção do servidor, tudo que permita reduzir custo da operação, e aí, consequentemente, você reduzir a necessidade de contratação de pessoas, acelerar a prestação de serviços públicos. Isso, no meu ponto de vista, eu acredito que de todos que estão nos ouvindo, é imprescindível, é urgente, né? Nós não podemos deixar que o nosso serviço público fique para trás. E justamente por me relacionar muito com servidores públicos, eu vejo como essa necessidade parte também deles. Como é difícil você trabalhar sem os mecanismos, sem o sistema, sem todo o aparato necessário para que você cumpra um bom trabalho. A gente vai conseguir avançar nessa pauta, acredito, se a gente conseguir dar um pouco mais de transparência em relação ao que está sendo discutido. É essa a questão. Até hoje não foi apresentado um texto. Então, como é que você permite um debate, uma análise crítica do que vai ser proposto, né? Se os textos ainda não foram apresentados. Então, por enquanto, a gente fica muito na expectativa, né? É uma pauta que gera muita expectativa em todos os que estão envolvidos na sociedade, nos servidores públicos, no Estado, no governo. Mas ela demanda realmente uma análise para que a gente possa, no que for possível, retirar de problema da proposta e avançar em relação ao que é mais importante para a sociedade. E reformas trazem mudanças que podem parecer ruins para quem vai ali, né, recebê-las e vivê-las, mas podem trazer também muitos pontos positivos, né? Melhorias mesmo e muito nesse quesito também acho que da modernização. Modernização pode trazer muito benefício, né, Débora? Muito obrigada. A gente conversou com a Débora Toni, especialista em direito público e administrativo. Pode encerrar, Débora, te cortei bem no finalzinho. Não, que isso, obrigada, foi um prazer estar com vocês.
Essa pauta vai voltar, né, à discussão. Estou à disposição para tratarmos novamente sobre esse assunto e sigo acompanhando atentamente os desdobramentos, tudo que vem sendo discutido na Câmara. Enfim, estou à disposição aí para vocês também. Um E ótimo dia a todos. a gente vai com certeza conversar de novo. Débora, a gente adorou também a sua participação. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom,